Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Bicalho. Ela que é advogada, mestre em Direito, faz parte da comissão da OAB Barra, né, Patrícia? Então Sim. você pode... Se apresenta aí pro pessoal de casa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao Muito Pendura obrigada. Podcast. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia Bicalho, sou advogada, especialista em Direito Público e em Direito Privado e atuo hoje, mestre em Direito Econômico e atuo hoje no mercado digital. E hoje a gente vai falar de um papo bem legal e necessário aqui. Isso aí, isso mesmo, Patrícia. Mas me conta uma coisa, quando a gente estava conversando, eu e Rian, ele trazendo, né? Não, tem uma pessoa maravilhosa, mestre em Direito e tudo mais, ela tem um trabalho muito bacana no lado de responsabilidade civil e tudo mais, esse lado humano. E aí eu fiquei sabendo que você tem um projeto bacana, queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto e tudo mais. Esse projeto surgiu dessa necessidade que eu sentia de falar de direito de uma forma descomplicada. E aí o projeto se chama Explicando Direito com esse duplo sentido, né? De explicar o direito de uma forma direita, né? E aí, qual que é a intenção do projeto? É trazer cidadania, né? É falar do direito para pessoas que não têm acesso ao direito. Isso envolve desde o público infantil até a pessoa mais idosa. Sim, sim. E aí a gente vai explicando um pouco, a nossa base é a Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior que rege o nosso país, e dela a gente vai retirando as questões e situações de acordo com o que a instituição que me chama para conversar, né? Então a gente fala desde ECA ao Estatuto do Idoso, o direito do consumidor, por aí. Engraçado, né? Eu sempre falo que a Constituição, que é a lei que todo mundo segue, que é onde tem nossos direitos e deveres e tudo mais, deveria, né, estar incluída, acho que no segundo grau. E a gente não tem, né, esse acesso. E trazer esse trabalho, ensinar essa situação, principalmente, claro, o público da criança e adolescente, mas resgatar, né, a maioria dos idosos, que quando chega para ele, você tem uma lei do idoso, um estatuto, mas isso já tem essa previsão legal na Constituição e que não é abordada, às vezes por falta de conhecimento e tudo, falta de divulgação, às vezes não tem interesse, né, nessa divulgação. E aqui fica até meus parabéns, que muito bacana esse projeto. Divulga o Instagram do projeto, o pessoal se inscrever. O Instagram é _explicando direito. Segue lá. Isso e agora aí. a gente está voltando pós-pandemia, né? As instituições estão voltando a Procurar esse o projeto. projeto. Isso. Elas tinham necessidades básicas iniciais do pós-pandemia, né? E agora a gente está voltando com as palestras, com as dinâmicas. É uma coisa bem legal porque a gente faz de uma forma dinâmica, né? Eu acho que isso é o mais Não é uma importante. forma estática. Outro dia eu estava acompanhando um vídeo até, e era um desembargador que ele estava comentando que na correria, né, do julgamento e tudo mais, vem aquela petição com 100 laudas. Nossa, hoje em dia, que a gente tem um julgamento, com uma pauta de julgamento que tem 300 processos. Você pegar uma petição, um recurso com 100 laudas, não, gente, vamos encurtar, vamos simplificar, botar o português claro, é isso, vamos lá, aplica, enfim, meu pensamento, tá? Mas é um projeto bem trabalhoso, porque explicar direito hoje em dia tudo Tá cada vez depende. mais, tudo depende. Depende de tudo, é bem complicado. Então, Nossos tem muito tribunais trabalho. superiores também estão explicando de outra forma. Pois é. A nossa ideia, né, quando eu convidei a doutora Patrícia, né, que nós somos da mesma turma, lá da academia, do mestrado, foi para falar de um assunto muito sério. Lógico, o Pendura, quem acompanha, né, tem um viés divertido, engraçado, mas nós tratamos assuntos sérios com pautas sérias. Então, essa semana, aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente, nós temos pessoas que chutam o Pendura em todos os lugares do mundo já, hein? Sim. Mas aqui no Rio de Janeiro, uma família ficou 17 anos em cárcere privado. Né? Então, a gente não vai tratar hoje sobre o direito penal da pessoa que manteve o cárcere privado. Nós vamos tratar a responsabilidade civil do Estado, e a doutora Patrícia, ela também é professora de Direito Constitucional, para falar sobre responsabilidade civil do agente público. Porque daí tiveram várias situações.
Sim, até antes de passar a palavra, Patrícia, ou doutora Patrícia, não sei como você preferir. Pode ser Patrícia. O que eu acho que mais mexeu com a sociedade de um modo geral, é claro que o aspecto criminal da situação deve também ser debatido, Sim. mas eu acho que é a condição humana mesmo. Essa situação em que a gente tem diversos órgãos fiscalizadores e que de fato deveriam ou estavam fiscalizando, e os anos foram se passando e aquela situação, as vítimas estavam ali com risco de morte iminente. Eu acho que, eu não sei, não é a minha área, mas eu acredito que mais uma semana aquelas crianças, pelo menos a imagem, né, mesmo que aquela imagem borrada que aparece na mídia, mas você vê a situação de subnutrição que eles se encontravam e que eu acredito que uma semana a mais naquela situação poderia levar ao óbito. Graças a Deus, elas foram recuperadas, foram retiradas daquela situação. E hoje a gente tem também outros desdobramentos que eu acho interessante a gente trazer aqui e debater. Então, vou passar a bola e a gente vai trocando aqui. Essa indignação que a gente fala, dessa inércia do Estado, e eu costumo falar que hoje o Estado, e a gente fala Estado, a gente está falando de município, Estado, né? Distrito Federal e a parte federal. Essa inércia estatal, e ao mesmo tempo, quando a gente pega a Constituição, lá no artigo 1º, e ela coloca que um dos princípios fundamentais da Constituição, ou seja, a base da Constituição, é a dignidade da pessoa humana. E quando ela coloca aquilo ali, naquele artigo 1º, ela tá se comprometendo, o Estado, né, a República Federativa do Brasil, está se comprometendo a garantir direitos fundamentais, né? Que foi o que não aconteceu nesse caso. A administração pública tinha tomado ciência da situação e, por uma desinformação, se perdeu, né? A prestação, essa garantia do que a gente está falando de direito fundamental? Direito à vida, direito à liberdade. Eu falo que você, tendo liberdade, você consegue buscar até os seus outros direitos. Exatamente. Você consegue buscar o seu direito à saúde, você consegue buscar o seu direito à educação, o seu direito a um trabalho, né? Então, o que foi retirado dessas pessoas foi a liberdade, né? E o Estado, sabendo disso, nada fez, né? Se perdeu no meio do caminho. Porque a gente não tem detalhes da situação toda, mas pelo que foi divulgado na imprensa, tomaram ciência e ficaram 2 anos na inércia. Não é isso? Eu vou até que, independente dos órgãos, né, que eu também não vou dizer que foi a culpa do agente público, Não. né? Sim, ninguém está culpando ninguém aqui. A gente não sabe fatos, Mas né? se a gente parar para pensar, a nossa legislação, ela tem que o quê? Acolher, né, e resolver. E aí é tanto órgão fiscalizador que deve cuidar, e acaba que no final, aos nossos olhos, como sociedade, vamos colocar, nem como aplicadores, né, do direito, enquanto sociedade a gente percebe que é um jogo de empurra-empurra, e aí não, é contigo, não, é com você. E no final a nossa legislação cria tantos empecilhos que de fato não é garantido aquela família ser retirada daquela condição. Você trouxe a questão da liberdade, da educação. São crianças que foi noticiado, mas um com 19 são adultos, né? Um com 19, 22 anos e que não tiveram acesso à educação, mal falam, analfabetos, completos. Né? Então, assim, é muito difícil você ter ciência de uma situação dessa e esperar 2 anos para resolver. No meu ponto de vista, eu quero até ouvir a sua opinião, mas no meu ponto de vista, resta claro a responsabilidade do Estado nessa situação, dessa família. Então vamos começar primeiro explicando o que é responsabilidade civil. Acho Isso. importantíssimo. Então você que hoje é uma entrevista, é um podcast, uma aula de direito. E já colocando em prática, explicando direito. Se você explicando. Então, a união de forças, você que está estudando também para concurso, responsabilidade civil cai em todas as provas. Todas. Você que está no Pendura, acompanha esse vídeo, vai cair no concurso. Cai em concurso e é o ganha-pão do advogado. Isso aí. Responsabilidade civil do Estado. Então vamos explicar o que é a responsabilidade civil. Vamos primeiro explicar o que é a responsabilidade civil do Estado. É a possibilidade que o particular tem de pedir uma indenização
indenização ao Estado, e aqui eu repito novamente, que Estado está envolvido tanto as pessoas jurídicas de direito público, como as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Então, aí entra as concessionárias de transporte público, de distribuidora de água e esgoto, de luz, né? Todas essas pessoas jurídicas de direito público e privado podem ser acionadas judicialmente por uma questão por um dano, por um prejuízo causado ao particular, em razão de uma ação ou uma omissão do agente público, quando ele estiver nessa qualidade. Isso é muito importante. E aqui no Brasil tudo funciona 100%, né? Nem quase não tem dano, né? Não. Você está no BRT, tranquilo, né? Andando, nada acontece. Nada. Tá na porta aí. Rio de Janeiro? Tá na porta do BRT, aí do lado te chutam pra fora do BRT, você voa longe, e já teve gente que morreu, inclusive, com essa situação. Queda, né? E outros ficaram machucadas, mas vamos voltar pra pauta aqui. Vamos lá. Ação e omissão Ação e omissão do agente estatal. Do agente público, né? Quando ele está nessa função, né? Que eu gosto muito de deixar isso muito claro. Interessante. Por exemplo, no BRT, o motorista está dirigindo o ônibus do BRT e atropela uma pessoa. Então, ali há uma responsabilidade civil do Estado. Outra coisa bem diferente é que ele, querendo uma graninha extra, ele é motorista do BRT, de uma concessionária de serviço público, mas ele está fazendo um serviço de aplicativo, então, e atropela. Aí não cabe, porque ele não está na função de como agente público. Essa é toda a diferença, né? Essa faz toda a diferença para você poder, quando acionar o Estado ou não, né? Nessa questão das indenizações. E isso tudo está no artigo 37, é um direito constitucional. 37, parágrafo 6º, disciplina. Olha aí, pendurados. Da Constituição para passar no concurso. 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil objetiva, aí pela ação. Isso, Tem pela omissão. E aí vem o nosso caso, né? O nosso caso, vamos primeiro explicar que a responsabilidade civil objetiva, o que a gente tem que perceber? Uma conduta, né, do agente público, um dano ao particular e que haja um nexo de causalidade, ou seja, uma relação entre esse dano e a conduta do agente. E isso independe do agente ter tido culpa ou não nesse dano, né? Vamos dar mais um exemplo do BRT, já que a gente está falando do BRT. O motorista está lá na passarela, né, na via dele de BRT, viu que o sinal vermelho, apareceu o sinal vermelho para ele, ele tentou frear, ele foi freando, mas por algum motivo o ônibus não parou e ele atropelou uma pessoa que estava passando na faixa de pedestre. É causa de responsabilidade civil objetiva. Ao mesmo tempo, se ele estivesse mexendo no celular, né, não estava prestando atenção que o sinal iria ficar vermelho e continuou acelerando e atropelou, também é causa de responsabilidade civil objetiva. Uma com culpa do agente e a outra sem a culpa do agente. Então, o Estado responde da mesma forma nos dois sentidos. Isso quando há uma conduta do agente público. Tem alguns exemplos aqui, Rio de Janeiro, principalmente, né? Da ação do dano do nexo. Exemplo clássico policial entra na favela, troca tiro e alguém acaba falecendo por bala perdida. Por exemplo, tem uma escola pública, tiroteio, atinge alguém e morre. Esse é um exemplo clássico. Tem a ação, né? Tem o dano e tem o nexo causal, porque só foi uma troca de tiro e a pessoa faleceu. Então, essa é a responsabilidade civil objetiva pela ação do agente. Pela ação do agente, que a gente fala que é a teoria do risco administrativo, né? É o risco da administração pública de estar prestando esse serviço, né? Então, é a teoria do risco. E agora tem a responsabilidade civil por omissão. Essa é um pouco mais, vamos dizer... Que é a polêmica da situação dessa semana da omissão do Estado por... É porque eu acho que é mais difícil de se identificar para o leigo, né? Isso. No caso, a gente que está no dia a dia do direito, a gente até consegue identificar. E aí eu acho interessantíssimo trazer isso para as pessoas, para conseguirem também, às vezes, identificar, né? Inclusive na omissão, o porquê que o Estado, e ele deve sim ser responsabilizado, né? Então, a gente fala que tem dois tipos de omissão, né? No direito, a gente vai sempre subdividindo as coisas, né? Então, tem a omissão própria e a omissão imprópria. E o que eu quero dizer quando a omissão é própria? É quando o Estado ele tem um dever legal de agir, que é o que a gente está colocando aqui hoje.
né? O Estado, quando eu comecei lá atrás, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, Exato, ele muito tinha bem lembrado. o dever legal de proteger essa família. E ele já tinha ciência disso, né? Então a gente está falando de omissão própria. E as jurisprudências e até a doutrina mesmo já vem entendendo que isso é um caso de responsabilidade civil objetiva, que não necessita você colocar a culpa, né? Demonstrar a culpa do Estado em ter agido de uma forma negligente, imprudente ou com imperícia, né? Porque na responsabilidade civil subjetiva, a culpa ela é um elemento chave, né? Você tem que demonstrar a culpa. Vou até mostrar um exemplo muito simples para a gente poder entender até essa diferença. Parei na rua, meu carro, e entrei num prédio. Veio aquele vendaval de janeiro e eu estacionei meu carro na rua. Certo. Tá lá estacionado meu carro na rua, vem aquele vendaval, à noite escurece o dia, chuva pra caramba. Quando eu volto tem um círculo de pessoas ao redor do meu carro. Já dá aquele frio na barriga, né? Você já não sabe o que está acontecendo. Deu problema aí. Deu problema. Deu ruim. Só não é maior o frio do que quando o carro não está lá. Que é também uma realidade, gente. Mas vamos lá, segue. Não tem furto de carro no Rio, O não. carro está lá, rodeado de pessoas. Quando você chega, um galho em cima do seu carro, do teto, estraçalhado. Isso não é responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque foi um caso fortuito, foi uma força maior, foi um galho que caiu. Mas chega aquele senhorzinho com óculos, chinelinho no dedo e fala assim: eu sou o síndico desse prédio aqui. E aí, cheio de papel. Olha, essa árvore estava condenada. A prefeitura sabia e falou que ia cortar, mas não me cortava nunca. Aí vem a culpa do Estado. Ou seja, a gente está mostrando que é uma omissão. Sim. O Estado ele tinha que ter cortado, ele sabia que daquilo ali. Então, esse dono desse carro, nessa situação, consegue recorrer ao Estado e ter uma indenização. Acho que dessa forma a gente consegue mostrar que quando é uma omissão, há uma omissão com culpa, né? E uma sem a culpa, e aí a gente não consegue indenizar. Então, se o galho caiu e a árvore não estava condenada, então não tem culpa do Estado, não tem que pleitear uma indenização. Mas a galho caiu e a árvore estava condenada e a prefeitura sabia disso, e a gente tem como comprovar, cabe aí a omissão comprovada por culpa. Olha, Brasil, aqui tem conteúdo, hein? Podcast, Pendura Podcast tem conteúdo, hein? Porque é uma aula, né? É uma aula. Mas, doutora Thalita... Fala, doutor Rian. Vou falar aqui. A questão da omissão no caso específico dessa família. Não é porque elas ficaram 17 anos presas ali porque o Estado não tinha ciência dos 17 anos. É porque aconteceu uma situação ali que ficou 2 anos, aparentemente, né? Não posso falar. Deixa eu até abrir Explica melhor. Vou abrir uma vírgula aqui só para incluir. Isso. Porque às vezes a gente, como sociedade, a gente vive brigando com nossos vizinhos, né? Mas são os nossos vizinhos que vão nos acudir num caso de incêndio dentro da sua casa, no caso da briga e tudo. Então, nesse ponto, os vizinhos são as pessoas essenciais. São importantes. E foram, né, através das denúncias, né, desses vizinhos que estavam ao redor, que tinham a ciência do que estava acontecendo ali, que teve a primeira denúncia. Então, assim, o Estado... ele não tinha ciência do que estava acontecendo dentro daquela residência, que tem a propriedade, que a gente também sabe lá que tem a nossa casa é um lar inviolável, tem na Constituição, mas aqui estão as brechas, né, dessa violação, né, da privacidade e tudo mais. E aí os vizinhos... ouvindo falar, sabendo que eles tinham uma situação... Teve um detalhe importante, ele colocava o som alto para fazer as sessões de tortura. Para abafar, né? E as pessoas não conseguiam escutar os gritos, né? E ele é até conhecido como DJ, né? Exatamente. E os vizinhos fizeram a primeira denúncia, que foi sabendo que haviam crianças, que até então toda a vizinhança imaginava, né, que eram crianças, né, abaixo de 16 anos, depois abaixo de 12, depois constatou-se que não, mas fizeram a primeira denúncia ao Conselho Tutelar. Aí eu vou passar a bola para você trazer aqui o caso da culpa, né, entrando então aí, nessa situação. O que aconteceu? Então, ciência da situação quem tinha? Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar.
todos os órgãos da administração pública, né? O Conselho Tutelar é um órgão da administração pública municipal e é ele que tem a atribuição técnica de proteção da criança e do adolescente com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público é uma função essencial da Justiça, está lá na Constituição. Então, ele tem o dever também de zelar pela vida das pessoas. Fiscalizar, é. Polícia Militar e Polícia Civil, né, uma com a atribuição ostensiva e a outra com a atribuição de investigação. Então, eram todos órgãos cientes da situação há 2 anos, né, e que deixaram isso passar. Não, a gente não tem aí o detalhe, né, o detalhe o processo que ocorreu. sigiloso. A gente sabe que tem uma investigação em Santa Cruz acontecendo sobre isso, né? E o que o Conselho Tutelar fala é que ele foi até o Ministério Público e o Ministério Público, por um desencontro de informação, não ficou sabendo que a família não tinha sido amparada. Então, isso a gente consegue entender que foi, sim, uma omissão estatal, né? Por essa demora de 2 anos. Isso. E aí, é uma omissão estatal, mas que havia o que a gente tinha começado lá no início? Um dever legal, né? Havia o dever legal do Estado de proteger legalmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição. Então, assim, vai cair nesse caso de omissão própria, né? Independe de culpa dessa indenização, porque a gente consegue configurar esse caso em um dever legal, um dever de agir. O Estado deveria agir e foi omisso, né? Então, é um caso de responsabilidade civil objetiva e independente de culpa. Por mais que a gente achasse que não. E um outro ponto que me chamou muita atenção do que foi noticiado e tudo mais, é que, legal, fomos lá, a Polícia Militar entrou, tirou todo mundo, prenderam, maravilha, prenderam Parabenizar ele. a Polícia Militar por isso, porque a polícia tomou ciência de foi. Pelo que eu vi, Teoricamente, uma denúncia, teoricamente né? a PM foi que foi mais rápido. Então Exatamente. vamos, né, dar os louros para todos os policiais militares. Isso aí, que conseguiram que entrar. Inclusive, tem até uma fala de um dos policiais que ele passou mal quando ele entrou e viu de fato a que cena. o primeiro, né? As crianças amarradas e tudo. Ele se sentiu muito mal, porque você imagina, né? Um policial militar no Rio de Janeiro, ele já viu de tudo. Sim. E ele entrar e ainda sentir. Devia ser, de fato, uma situação degradante, de tortura. Então, parabenizar novamente aí os amigos policiais, porque para falar mal da polícia, muita gente fala, né? Isso aí. Mas enaltecer também o trabalho. É essencial, né? E o que eu percebi, né? Tudo isso, pegou as crianças, vamos para o hospital, porque as crianças estavam, né, numa situação de subnutrição. Acho que o menino nem andava, né? Eu vou tratar aqui como criança, apesar da idade, porque a gente não sabe se eles estão naquelas condições incapacitantes. Então, vou tratar aqui como crianças. Foram levados ao hospital, a mulher já estava mais de 72 horas sem se alimentar e também tinha medo ainda de comer. E ficaram 24 horas e foram liberadas. Pra onde, Brasil? Me explica isso, porque cadê? Olha, foi uma outra o Estado, crítica também que as pessoas falaram muito, né? O Estado falhou lá atrás e tá falhando. Continua. De Estado que eu trago aqui naquela condição macro, né? Vamos lá, é município, é o Estado social em si. entrando. Tudo, tudo, todos os órgãos que estão ali para amparar, né? E decidir. E parece que agora vai continuar o jogo de empurra-empurra, assim. Até me perdoe se isso não estiver acontecendo, mas é o que parece. Mas acho que não foi nem 24 horas, deve ter sido só uma... Nem sei se chegou a ser isso tudo. Eu acho que a informação foi que 24 saiu, horas. ficaram 24 horas e depois foram liberados. Liberado o quê? Para voltar para aquele local onde tem aquela condição subhumana, naquele lugar, às vezes, sem saneamento, enfim, com diversas outras situações de doença. Eu não vou entrar no mérito porque eu também não entrei lá. E a gente percebe, então, que o Estado continua... O máximo, o que eu vi também de notícia, né, de notícia mesmo, é que ele iria dar um valor, né, as 2 secretarias, uma de assistência social, um valor para, mas acho que eram R$300 e a outra um outro valor. A família, valor para o mínimo, mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo para se que manter. Não é nada. Mas assim, eles não sabem se manter, né? Foram 17 anos isolados da sociedade. Sem a luz do sol. Sem a luz do sol. Aquelas crianças não sabem que são pessoas além da mãe e do pai. Né? Então, a assistência ela tem que ser a básica. Né? Você tem que inserir essa família em sociedade.
Sim, o Estado precisa abraçar de verdade, botar, vamos lá, é assim, vamos iniciar. Vocês precisam, as crianças, eu acho que também não devem falar muito, porque não devia... desenvolvimento psicológico. Não devia ter conversa dentro de casa, pelo que o pai colocava o som alto para torturar. Mas, gente, essas crianças às vezes não falam porque não sabem. Nem aprendeu o português. Não aprendeu a falar. É uma situação... não ouvia só... eu fico até... As pessoas ficaram perplexas, né, com essa situação. É isso, a omissão ela está se perdurando. E a responsabilidade civil do Estado é muito interessante, né? Para o direito é uma matéria muito, muito interessante, porque assim, teve o agressor que vai responder pelo penal, então ele vai para a cadeia. E as pessoas falam, esse cara tem que morrer, então não sei o quê. E não é assim, porque é dever do Estado zelar pela integridade física desse agressor. Assim como aquele caso do médico do estupro, da menina grávida, e as pessoas já falando, né, tem que bater, não sei o quê, não pode, porque é dever do Estado, o preso, vou passar a bola para você. É isso aí, nessa questão, o Estado, ele está o preso está sob a tutela do Estado, né? Se algo acontece com esse preso dentro da prisão, cabe responsabilidade civil também. Então, é uma outra questão que a gente fala, criança na escola, né? Quando a criança está na escola, ela está sob a tutela do Estado, né? Exatamente. Então, qualquer coisa que aconteça dentro de uma escola pública, dentro de um presídio, há a configuração da responsabilidade civil por omissão, né? Então, por omissão. A integridade física desse agressor e qualquer outro preso é um dever do Estado. Então, se alguma pessoa está na cela, na cadeia, na custódia, e apanha e mata, sofre violência física, violência sexual, suicídio, o Estado também tem que indenizar, até a pessoa que tira a sua vida. Sim. Então é muito importante essa questão. Fala do suicídio, então, você trouxe agora o... a questão Tem decisão controversa sobre isso ou já é pacífico Não, isso? existe... O STJ tem decidido a maioria das vezes que sim, né? Mas existem decisões que não, que fala que foi uma condição do preso e que aí não coloca como indenização. Mas a maioria das vezes o STJ reconhece a responsabilidade Cada civil. caso tem os inteirinho, pormenores, né? E não dá pra gente aqui entrar nesse mérito. Mas essa situação dessa família, eu acho que mexeu realmente com toda a sociedade. E a gente percebe que o que vai acontecer? A política pública deveria estar ali fazendo a acolhida, mas a gente percebe que não está acontecendo. Cabe a responsabilização? Cabe. Mas pode também a gente entrar com um pedido de tutela antecipada, não sei, um pedido antecipatório para o Estado vai lá, pega essa família, coloca embaixo do braço, resolve isso. Tem como impor essa obrigação através de uma... Como seria? Aí a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Para quem a gente iria colocar? Para o município? Porque quem estaria nesse polo passivo nesse momento, né? Secretaria de Assistência Social Municipal, Secretaria de Assistência Social do Estado, ou a gente colocaria as duas no polo passivo e tentaria resolver, mas aí a gente vai começar a perceber esse jogo de empurra-empurra novamente, né? Temos a Defensoria Pública também, que pode dar esse apoio, né? Que seria interessante, mas sim, acho que seria possível fazer isso, né? Da gente tentar, como a gente pode falar, pedir para o Estado, né, interferir de uma forma jurídica. Né? Mais célere, mas que a gente sabe que judicialmente é tudo muito mais demorado. E acaba que no final, às vezes, alguma ONG, né, que vai prestar essa assistência. Porque, mais uma vez, a nossa legislação nesse ponto é muito burocrática. Sim, mais a burocracia do que qualquer coisa. E aí a gente não consegue ver a aplicabilidade, né, da lei naquela situação de fato, que é onde tem a vítima, para resguardar a vida, a pessoa está no risco iminente da morte e a gente não vê, né, a garantia do direito. Exatamente. A gente só quer a garantia, né? A gente só quer que o que eles têm direito ocorra. Que é o quê? Saúde, educação, alimentação, que eles possam, inclusive, buscar isso, né? Nem ganhar, ter o direito de ir atrás, de correr, né? Mas só que eles não têm hoje estrutura para isso.
É verdade. Não há uma estrutura para eles começarem uma vida, né? Foi aquilo que você falou, para onde eles voltaram? Para aquela casa, naquela situação desumana, né? Que não cabe morar daquele jeito. Eu vi que ela tinha uma irmã, né? Que ela não via, que a irmã não via. E a irmã, eu achei até interessante que a irmã numa fala falou, eu imaginei que eu já tinha perdido a minha irmã, porque eram 17 anos sem contato, e ela era, assim, ela tinha na cabeça, né, que de fato a irmã já... É muito complicado isso. É um caso perplexo, muito triste mesmo. Parece cena de filme. E também aplaudir os vizinhos também, que continuaram, né, na busca para... Achou algo estranho no ar ali, né? Viu que tinha algum problema. Eu vi que alguns vizinhos não queriam se mostrar, mas teve uma, que é uma vizinha, que ela falava, eu sabia, eu acho que brava, a vizinha da brava. que já tinha denunciado antes, ninguém fez nada, sabe? É uma outra questão. Porque eu acho que com certeza vários vizinhos foram. Porque é muito esquisito você ter um vizinho que você não vê a vizinha. Você sabe que tem uma família, a criança não vai para a escola, não volta, não vai comprar um pão, né? Não tem aquela dinâmica de vizinho. Então, com certeza, os vizinhos já deveriam ter procurado, falado, mas não houve a escuta. Não houve a escuta por parte do Estado, né? Deixou para lá, né? Ela devia ir num posto de saúde e comentar. Deveria existir esse tipo de situação, né? Naquela localidade. Isso. A gente está sabendo agora, mas às vezes eles lá já estão debatendo isso há bastante achando tempo. estranho há muito tempo tudo isso. Poxa, são 17 anos. É uma vida. 17 anos. E aí até a mãe, né? Vamos tratar aqui da mulher, da mãe das crianças. Ela, por mais que ela soubesse ir buscar o ganha-pão, 17 anos dentro de uma casa... Hoje a cabeça dela mudou, né? Ela foi, enfim, doutrinada durante esses 17 anos a não falar com ninguém, não comer sem a minha autorização, não ver a luz do sol. Isso é muito triste, assim, a gente enquanto sociedade que quer evoluir, ver uma situação dessa, é triste demais, acho que para todo mundo. Eu espero de fato que esse senhor, ele tenha a penalidade de fato aplicada para o caso dele. Eu acho que tem que entrar, a gente não vai entrar no mérito criminal aqui, porque nenhum de nós somos especialistas, tem que mas eu trazer acredito... um especialista em direito penal para conversar também na parte do crime. Da parte do cárcere, né? Além das crianças, tortura, o cárcere, entra também no feminicídio, eu acho, né? Porque é uma tentativa de homicídio ali contra a mulher, que acompanha, enfim. Eu acho que tentado, né? Pode ser, tem que saber eu que acho que mais uma semana, né? E assim, é aquilo, né? Tortura é crime inafiançável. Isso aí, eu Então, acho tem que... toda essa parte aí para ser analisada penalmente. Eu né? acho, inclusive, que esse é um caso que vai perdurar nas faculdades de direito, vai nas ser provas. exemplo. Estudo de caso mesmo. Exatamente. Estudo de caso por faculdade. Mas é uma situação que você consegue desbravar o direito ali em todos os aspectos. A gente, dessa situação, só podemos evoluir, porque não dá mais para voltar, né? E assim, em um tempo que nós estamos com a internet, com o mundo digital, e ter esse tipo de situação numa capital, né? No estado do Sudeste. Isso. Pertinho em daqui. tese, não como dizem, mais desenvolvido, porque, em tese, porque realmente mais populoso, o Rio de Janeiro está em fase degradante há muitos anos. Né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe que está difícil a situação. Mas você se deparar com uma situação dessa... É verdade. É uma coisa assim, de chocar mesmo, né? Eles estavam em condições degradantes e desumanas, né? Não tem como negar isso, né? Faltando todos os recursos possíveis e imagináveis dentro de uma capital do estado do Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu penso que essa situação é muito, muito triste, vivida, que vai ainda ser trazida nos noticiários muitas outras vezes. Dobrados, né? Mas a gente fica aqui até o meu apelo para o Estado, de fato, dar essa atenção ao caso, porque toda a sociedade vai, quando eu digo as ONGs assistenciais e tudo, já estão trabalhando nesse sentido, mas eu penso que o Estado, que é o real, né, detentor dessa responsabilidade, ele deve
pô, peraí, minha lei não está sendo aplicada, tem alguma coisa de errado, vamos mudar, enfim, pensar direitinho para que de fato haja essa mudança, né? E melhore a situação de outras pessoas que a gente não tem conhecimento, que possam estar em situação de risco. Exato. Sobre a importância da Constituição, você começou, né, logo com o artigo 1º, tem o artigo 5º, enfim. Nós não estudamos, né, o direito, princípios básicos em escola. Não tivemos, o Rio de Janeiro não tem isso em matéria grade escolar para as crianças aprenderem o que é a dignidade da pessoa humana. Eu já até fiz uma crítica sobre isso. Isso, seria interessante que nossas crianças pudessem, na escola, ter professores, né, formados em direito para poder explicar. Sim, Minas Gerais é pioneira nesse sentido. Tem a ver com o teu sotaque, não? Vamos puxar a sardinha para Belo Horizonte, principalmente. Você é de Belo Horizonte? Nossa convidada é mineira. Mineirinha que mora no Rio de Janeiro há 10 anos. Quase, já pode receber a medalha de carioca. Gostou da praia. Que coisa que mineiro não tem. Então, Belo Horizonte começou com um projeto, lá existe uma lei municipal de direito na escola, então as escolas municipais de Belo Horizonte têm profissionais do direito ministrando aulas para ensino fundamental e ensino médio. E agora, notícia super fresca, o governador de Minas Gerais acabou de aprovar a lei para o estado de Minas Gerais. Então, vai haver essa implementação do direito na escola para todo o estado de Minas Gerais. Olha, muito importantíssimo. Bacana. Você tem que Muito pegar legal. no Brasil inteiro. Isso que eu ia falar. Dessas decisões, a gente torce para que outros governos, né, Que de venham outros exemplos. estados viralizem também. Né? Isso, é o tipo de exemplo bom. Exatamente. Não é? Parabéns, o governo do E estado qual de é Minas. essa importância, né? O que a gente fala? O direito na escola, o que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar a peticionar? Não é por aí, né? O que a gente vai ensinar no direito? O que a gente vai falar sobre direito na escola? Então a gente se começa falando desses direitos fundamentais, que foi o que eu comecei a falar, né? Quais são os direitos? O que nós temos de direito, né? Quais são os direitos que nós, como cidadãos brasileiros, temos? E aonde ele está escrito? Né, na Constituição Federal. Então, se começa a base dessa conversa, né, passando por esses direitos e garantias fundamentais, entendendo como que funciona a política administrativa de um país, né? Essa divisão em estados, municípios, Distrito Federal e o ente federal. Há uma coisa super legal de se falar e interessante, que são os poderes, os 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Quais são as funções dele? Quando a pessoa tem uma clareza dessa distribuição, até para votar é melhor. Exatamente. Conhecimento, porque a pessoa vai votar, esse ano é ano eleitoral. Aí você vai parar, a gente passa ali na rua, para quem você vai votar? A pessoa não sabe. Exatamente. O que um governador faz, o que um deputado federal faz, o deputado estadual, o senador, estão lá em Brasília, eles estão muito distantes da população, né? E são pessoas, e a gente fala muito de votar em presidente, né? As pessoas falam muito do presidente, falam muito do prefeito, muito do governador, mas esquecem do poder legislativo, que tem uma função tão significativa. Primordial. Porque quem faz as leis. Exatamente. Né? Nós já entrevistamos a deputada Marta Rocha, que é delegada aqui, deputada pelo Rio de Janeiro, e ela falou exatamente isso, né? Conheço seus candidatos, as pessoas não sabem quem votou na última eleição. Não sabe. Pessoal, tem a entrevista da delegada Marta Rocha no canal também, show de bola, confere lá. Essa questão de lembrar, eu fui aplicar o projeto numa instituição uma vez, e eu fiz essa pergunta. Não explicando direito já nesse projeto? Explicando direito, e eu perguntei, vocês lembram em quem vocês votaram para vereador na última eleição? Só uma pessoa levantou o dedo de um público de 50. Então, como é que você quer pedir, né, falar, cobrar as coisas, reclamar, você quer reclamar, se você não sabe para quem cobrar, se você não lembra de quem você votou. E hoje em dia tá tão fácil cobrar, né? Porque você manda direct no Instagram, manda e-mail, rede social. Só voltando um pouquinho, Patrícia, você trouxe, né, a questão do conhecimento, de entender os 3 poderes para esse público básico fundamental. Eu lembro, na minha época, que a gente tinha aula de educação moral e cívica e ensinava você a preencher cheque. Sim. É mesmo? Eu não tive não. Tu é muito novo. Tá antigo, hein? Olha ele. Ensinava a preencher Eu sou novo, cheque, Brasil. né? Eu sou um garoto novo. E aí, assim,
claro que isso é completamente obsoleto, Sim. mas e quando eu entrei na faculdade, né, com 17 anos, não tinha vivência de nada. Saí de Nova Iguaçu, vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade com 17 anos. E assim, eu estava completamente perdida. E aí, quando eu conheci a Constituição Federal, outro mundo, me né? apresentaram o artigo 5º, né? Uhum. E eu falei, só o artigo 5º é a faculdade inteira, 5 anos estudando o artigo 5º. Então, se a gente levasse pelo menos, não vamos, claro que a gente tem que levar muito mais, né? Mas vamos lá, leva o artigo 5º pro colégio e fala, olha, isso aqui é assim, ó, sua casa, isso e aquilo. Eu acho que já serviria, né? A gente já conseguiria alcançar e formar aquela cidadão em sociedade de forma muito melhor. Tem um artigo 5º, a casa é um asilo inviolável, e eu peguei e fui explicar quando é. Que é a casa, tá escrito isso no artigo 5º, a casa é um asilo E inviolável. aí, 50 correntes para dizer o que é casa. E aí eu peguei e expliquei pra eles o que era, né? A pessoa não pode entrar na sua casa sem a sua permissão. E aí as crianças assim, mas o polícia entra. Aí eu peguei e fui falar, olha, a polícia só pode entrar quando o juiz permitir e de dia. E tá escrito isso lá, né? E eu coloco os desenhos, né? E falo, não é bem assim. Lá em casa é diferente. Então, Aí assim, eu posso falar assim, professora, você não sabe de nada. Justamente, eles vão, não é a vivência, não é. Então, assim, é justamente isso. Essa questão dessas incursões policiais dentro das casas das pessoas. E elas sem saber que elas podem não recusar isso, né? Que existem a propriedade privada. É que a realidade não vai, Não, né? não condiz. Acho que no seu projeto, vamos explicar. Olha, não pode, mas não quer dizer que você vai falar assim, você não vai entrar aqui não. A gente tem que... Se entrar, entra com ação contra o Estado e pronto. Isso. Porque a realidade a realidade é muito diferente, né, do que as pessoas vivem, do que é a realidade, que é o direito. Mas compreender esse direito Exato. Esse já é o ponto. faz uma diferença imensa na vida da pessoa, né? Ela Com saber certeza. o que ela pode fazer e o que ela deve fazer, né? Porque essa questão de zelar pela nossa cidade, né? Essa questão de você ter responsabilidade social também, Sim, né? Perante a sociedade. No direito ao voto, né? Você mais uma vez, ano eleitoral, um voto consciente, um voto responsável, né? Um voto que você buscou, que você entendeu o seu candidato, que ele está, as expectativas do seu candidato condizem com o que você quer, você ter consciência disso. Os projetos, verificar os projetos de cada candidato. É responsabilidade de nós como cidadãos, né? Exatamente. Porque é muito fácil a gente cobrar direitos, né? Mas a gente tem que pensar, e isso eu pondero muito no projeto, que nós temos responsabilidades também. Tem né? nossos deveres. Nós temos nossos deveres, são Temos direitos deveres e os e temos direitos. os deveres, né? E esse é um dever cívico Isso. muito importante, que tem que ser levado para frente, né? E que tem que ser passado. E aí eu voltei depois nesse mesmo lugar, e aí eu perguntei novamente. Já aumentaram umas 5 pessoas. Então, assim, é isso, né? É um trabalho de formiguinha, mas aquela criança ou adolescente, ela já está tendo uma outra visão da política. Sim. E não aquela visão que, nesse que é meu vizinho, Isso. naquele que o não sei que quem me pediu. me deu um saco de leite, me deu, né? Trouxe um pacote de bala. Isso. É isso aí. Não pode de não. pouquinho em pouquinho, né, vai chegando na consciência daquela. É um daquele trabalho, cidadão. que eu falo, né? É esse trabalho de formiguinha, mas é um trabalho persistente, né? De você estar lá, martelando, mostrando. A rede social agora ajuda muito a gente, né? Em relação a isso. E Isso. até a perseguir esses candidatos. Sim, né? sim. Outro dia eu comecei a seguir um candidato, ele já veio me procurar conversar. Eu falei, não, quem está conversando é a assessoria. Tem isso também, presidente. Mas não era, porque Não? ele demorava para responder. Aí o meu marido, não, é assessoria. Eu falei, não é, Paulo, não é assessoria. E aí a gente conversando, eu percebi que era o candidato conversando Era, né? comigo. Então, assim, há essa proximidade, a gente tem que aproveitar essas possibilidades que hoje existem, que há 10 anos atrás não existia, Isso. a nosso favor. Exatamente. Com certeza. Né? E faz toda a diferença, né? E aí a gente eu só quero puxar mais um assunto que tem a ver, e que é essas questões das omissões genéricas do Estado. Né? A gente vai num posto de saúde, o posto de saúde não está funcionando direito. A gente vai numa escola pública, a escola pública não está legal o suficiente. Segurança pública não está legal. Será que cabe responsabilidade civil aí?
né? A gente tem que pensar no caso, em cada caso, porque às vezes depende de implementação de política pública, né? Então, esse nexo de causalidade entre o dano da pessoa e a conduta do Estado não aconteceu por uma falta de implementação de política pública. E aí acaba que você não consegue nem acionar o Estado para ser indenizado, porque isso vai ser quebrado. Por uma questão o quê? De você não ter colocado a pessoa certa no lugar certo. Porque ela não trabalhou essa implementação de política pública de uma forma correta, né? Então, esse compromisso de quem a gente coloca lá para trabalhar para a gente, porque eles são os nossos servidores, e isso é uma coisa assim, são muito servidores importante. públicos. Servidores públicos é uma pauta muito importante. Foi tentada uma reforma administrativa, né, pelo governo federal, que graças a Deus não avançou. Por que eu falo graças a Deus? Porque o servidor público é essencial para o Estado, o agente público é essencial para o Estado. E a partir do momento que o Estado perde, né, a sua essência, inclusive um dos princípios aí da administração pública, aí começa a ficar complicado. Nesse ponto a gente até levanta uma bandeira que os servidores em si fizeram uma união, até as entidades representativas da classe, dos servidores, sindicatos, tudo, fizeram de fato uma super manifestação para evitar a passar a PEC 32, sim. Mas ela não foi arquivada ainda, então sempre ela está lá engavetada. Mas então é um alerta também para as pessoas que para não passar a PEC 32. Fora a PEC 32. Precisamos respeitar os servidores públicos, nossos agentes públicos, pessoas que realmente dão a vida, trabalham por nós. Tem mal profissional? Tem. Qualquer lugar tem. Sim. Mas aí cabe, né, o chefe abrir uma sindicância, um processo administrativo disciplinar. Existe um processo para isso. Existe na lei administrativa o seu rigor ali para seguir. Como eu falei, sindicância ou parte também é um bom campo para o advogado. As pessoas, né, não conhecem a advocacia administrativa, mas realmente vale aí, galera, se especializar também nessa... Você trouxe, Patrícia, a questão da implementação da política, né, pública. Às vezes a gente está assistindo o jornal, né, e aí eu acho bacana que o jornal ele vai na escola ou no hospital, cadê? Não tem médico, não tem professor. Jornal da Manhã aí você vai Tinha youtuber famoso que fazia isso aí, invadia hospital. Aí você vai você entra em contato com o órgão para saber, poxa, olha, naquela localidade não tem. Como não? Aqui consta, no meu cadastro consta que tem não sei quantos leitos livres, que tem 3 professores disponíveis, 3 médicos. E a gente vê então de fato que pode ter aquilo no sistema, mas até chegar na prática, no sistema aquela creche municipal está em funcionamento. A creche não terminou nem a obra. Não, tem um exemplo. Tem ar-condicionado, não está funcionando porque falta o ar-condicionado. E aí falta o próprio aluno inscrito. Está no anexo, as crianças estão no anexo da escola porque a escola está linda, impecável, mas não funciona, não tem luz. Não tem luz, fizeram um puxadinho. Você então falou que implementação de política pública. Você falou que é da Baixada, me lembrou um negócio que é interessante também de responsabilidade civil. Acho que foi Belfort Roxo, não lembro se foi, mas médicos que não são médicos. A pessoa vai lá na UPA, vai ser atendido por um médico, a pessoa está ali como médico, mas não tem CRM. Mas ele não é médico. Você viu esse caso? Não vi, não. Não vi, mas as pessoas estão medicando pacientes, trabalhando em UPA ali, né, no ambiente. Carimbo e tudo, né? Carimbo e tudo. E estão contratando pessoas que não são médicas. Você falou e tá dando problema isso. Óbvio, né? Não, problema dá pra pessoa, né? A pessoa olhou assim, o médico passou aqui um monte de remédio aqui, nada a ver. O paciente sabia mais do que isso é uma fraude no agente, né? Tem um nome específico para isso. Eu lembrei agora desse caso, você trazendo isso, mais ou menos trazendo aqui no mundo jurídico, quando teve aquele caso de um estagiário que foi sustentar, conseguiu reverter, os desembargadores apoiaram e no final foram ver, ele não era advogado, era estagiário, e anularam todo o julgamento. Jesus, e claro eu não que vi isso os não. desembargadores ficaram um pouquinho chateados. Tem um tempinho, na época eu ainda era estudante. Muitos anos, na época de educação moral e cívica, não? Valeu, você é Felipe Dilon pra cá. É isso? Novinho? Sou geração Z. Não, ele tá se achando. Só porque ele não teve educação moral e cívica na escola. Pois deixa ele. Mas voltando pro nosso ponto principal, que é esse assunto dessa semana, que é
muito triste, enfim, a sociedade inteira ficou numa situação se sentindo impotente também. Como que, assim, uma orientação sua, você que está acostumada com esse seu projeto muito bacana de explicar o direito, então você tem acesso a diversas localidades que às vezes a legislação não chega e para levar esse conhecimento, tem alguma dica ou algum ponto que você acha que vale a pena para as pessoas que estão nos assistindo se identificar uma situação dessa e conseguir ou tentar alertar, né, o poder público? Sim. Fica à vontade para trazer. Essas questões que envolvem esse tipo de situação, existe um temor do vizinho inicial, né? O vizinho fica com medo. É aquela velha frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e que agora está se revertendo e que fala que tem que se meter. Graças a Deus, Isso. salva a vítima. Já foi época, né? Hoje, briga de mete a mulher. colher e salva a mulher. Isso, mas Não, mesmo salva a assim, vítima. A gente tem que salvar a vítima. É salvar a gente vítima. não sabe qual o bem que Então, está ali no vítima, o a bem. criança, a mulher, ou tá. até uma situação do homem, enfim. o vizinho percebendo esse tipo de situação, vendo que não existe uma rotina, né? Nós vivemos de rotinas, né? Certo. A criança acorda, você sabe que tem uma família, a criança acorda cedo, vai para uma escola, você vai ao supermercado. Essa rotina tá esquisita, a mulher não aparece na rua, você começou a suspeitar de algo diferente dentro da casa, procure a autoridade pública, né? Quem é a autoridade pública que você pode procurar? Ir a uma delegacia de polícia, ir a uma defensoria pública, ir a um conselho tutelar, né? O conselho tutelar tem uma coisa importante até de se falar, que a atribuição dele, né, é de implementar a política pública para crianças e adolescentes. E eles têm os conselheiros tutelares. E os conselheiros tutelares, quem são eles? Eles são pessoas da sociedade, E que eleitos. eu ia comentar, Né? né? Tem eleição. Eles não são, eles estão servidores públicos, né? A gente fala que é aquela função honorífica do direito administrativo, Sim. né? Então, assim, eles são eleitos para ficarem por um prazo temporário, né? Por um período que está na legislação municipal, para zelar sobre essa rede de proteção da criança e do adolescente, né? Então, assim, é super importante você ter esse contato, porque justamente porque é um conselheiro da sociedade, justamente para quebrar essa relação, essa dificuldade de ter um acesso, às vezes, a uma delegacia de polícia e não conseguir falar bem com o delegado, né, com a autoridade policial. Então, é legal de procurar o conselho tutelar, porque lá esse acolhimento existe, né? É uma pessoa da sua sociedade que está lá. E isso é muito importante, de você conseguir ter esse acesso e de falar, olha, algo está errado, algo está acontecendo, vale a pena, né? Aí ele vai acionar essa rede de proteção municipal, né? Porque o Conselho Tutelar é do município, para poder checar o que está acontecendo dentro da casa. Eu acho que vale a pena a gente acrescentar, tem algumas localidades que existem aquelas associações de moradores. Sim. E às vezes o presidente da associação de verdade. moradores é uma liderança. Então, você buscar também aquela liderança para relatar, né? Olha, eu tô achando que tem uma coisa de errado. Eu acho que também é um caminho, para você não tentar, né, buscar e não ficar sozinho nessa. Muito bem lembrado. Isso, Conselho de ótimo. moradores, conselho tutelar, se realmente se ficar difícil, vai na delegacia Vai na também, delegacia. fala com o policial, porque ele vai poder ajudar, né? É extremamente importante. Justamente. Isso mesmo. E voltando na questão em briga de mulher salva a vítima, porque hoje em dia, claro que a grande maioria das vezes a mulher é de fato a vítima. Certo, tá certo. Mas a gente tem hoje N situações, N famílias em diversas Configurações, exatamente, que a gente então a gente hoje identifica como a vítima. Qual é a vítima da situação? Então a gente vai lá. Às vezes até um homem pode ter 90%, não sei, não tenho estatística, o homem geralmente é mais forte, pode fazer, mas a mulher também pode bater no homem, né? Tem casos. Aí ele merece. Brincadeira. Tem uns casos de Vítima, galera que pode ser vítima. Então, enfim, parabéns aí, a salva vítima. Estava desatualizado. Eu queria que você falasse, Patrícia, se você, claro, pudesse, falar um pouquinho mais do seu projeto desse Explicando Direito. A gente já falou aqui ao longo da entrevista algumas vezes. E eu Bota o Instagram aí embaixo ali para seguir as redes sociais da Patrícia. Isso. Doutora Patrícia Bicalho. Isso. Qual é o seu projeto Instagram? Explicando Direito. Pessoal, Explicando direito. E o meu profissional, profissional, que é o pb.advocacia digital, que é o que a gente fala, eu vivo entre mundos muito diferentes.
né? Eu tô nesse mundo do Explicando Direito, que eu tô nessa coisa mais presencial e trabalhando esse direito essencial, né? E com o meu escritório, trabalha com a parte mais do mercado digital, dos empreendedores que estão hoje na internet, vendem pela internet, né? Esses empresários que vieram com o famoso marketplace. É o ramo do futuro, né? Pois Eu sei que você é da OAB Barra, da comissão de Startup e Inovação. A gente vai fazer um programa depois, especialmente de Startup. E assim, e o legal, que a gente está com esse projeto na OAB Barra, tentando implementar, de colocar pessoas, assessorar juridicamente pequenos empreendedores que querem iniciar um projeto, que querem iniciar um trabalho marca digital, de startup, né? Já saiu do Pendura, né? Já ganhou muito. Com certeza. Nossa! Sentou na cadeira do Pendura, ó, decola. Então é bem legal, porque eu acabo fazendo esse link, né? De colocar que a pessoa pode empreender, que ele é capaz, né? Para essa pessoa que está lá numa instituição, numa ONG, e mostrar para eles que eles são capazes de entrar e de fazer um negócio, e desse negócio ganhar o mundo através da internet, de que ele é possível empreender, né? E aí, através desse empreendimento, ele consegue fazer todos esses direitos virarem realidade na vida dele. Show de bola, muito bom. Então, galera, siga as redes sociais dela, se inscrevam se inscrevam no nosso canal. Nosso canal. Ative o sininho, siga as nossas redes sociais. Aí o Instagram, profissional, eu falei pessoal não, profissional, nada pessoal, nada de fofoca da vida pessoal da Patrícia. Podem me mandar dúvidas, às vezes demora para responder, mas eu faço questão de responder. Patrícia, aqui no canal a gente tem um quadro que é pra quem você bate o martelo. Tá. O pra quem você bate o martelo é uma coisa bacana, ó, tipo, essa semana ou pra vida, eu gosto dessa pessoa, ou dessa situação, ou desse órgão. Ixi, que você Maria. acha, você pode ficar à vontade pra bater o martelo. E temos também o pra quem você pendura. E o pendura é aquele que não é muito bacana, que precisa melhorar e tudo mais. Isso aí. Fica à vontade, o martelo é Tá. seu, tá com você. Ó, Eu Marta tenho que ali. escolher as duas coisas. Se você quiser, fica à vontade. Aqui é um pessoa, programa democrático. instituição. O que você quiser, um de cada, e o que você quiser bater com um monte de gente, ou pendurar um monte de gente, seu critério. O programa é sua escolha. democrático. Tá. Você pode escolher quem você quiser, desde Tá. que não seja o Vasco. Porque o Vasco ninguém pode pendurar. Tamo aqui, ó. Que ele Então já tá. tá, né, no caso. Já não precisa. Não, chiquésimo esse martelo aqui. Olha, bater o martelo é uma coisa positiva. Isso. Né? Bater o martelo envolve você pensar que você está gostando dessa ação da pessoa. Coisa sinônimo de força. Sinônimo de força. Então, hoje, a minha batida de martelo, nossa, é muito difícil você escolher isso, né? Porque é um aval, né? A minha batida de martelo, eu acho que vai para o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro hoje, né, viver em sociedade e nesse tempo de hoje em dia, é resiliência, né? É você Exatamente. um dia de cada vez, né? E não desistir. É guerra diária, É né? guerra diária. Um leão por dia. A gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo, né? Mas vamos lá, bola pra Então, frente. meu martelo vai para o cidadão, né? Que tem todo esse poder, que tem toda essa... Eu acredito, né? É uma questão de acreditar nas pessoas. A gente fala sempre de pessoas, né? Então, vai para o cidadão brasileiro. E aí, meu pendura, vai deixar um cantinho de pensamento? Isso aí, mais ou menos pra ele. Vamos lá, pra ver se Pra ver se aprende. aprende. Mas assim, pendurar é só uma brincadeira, né? Porque pendurar mesmo não, né? Que é. o pessoal leva tudo Pro lado pessoal, Botar não um é? grampo na orelha. leva para outro mundo. Foi uma situação que me chocou, e por ser mineira, por ter acontecido em Belo Horizonte, que foi a situação daquela menina, que não sei se vocês viram, que foi a padaria, Sim. né? Então vai para essa pessoa que, poxa, ela estava tão feliz. Eu não vi o caso, fala pra mim. Vou te contar o que aconteceu. A menininha foi à padaria, de 10 anos, foi à padaria comprar pão, acho que foi domingo. E aí ela chegou à padaria, tem tudo filmado, ela comprou uma gracinha, menina, comprou o pão, deu tchau pra moça do pão e mostra ela saindo, e ela sumiu. Depois disso ela não apareceu Depois mais aparece na no casa. outro Ah, vídeo, meu ela Deus. correndo. Mas aí a mãe até explicou que ela é superativa, ela corre mesmo. E aí ela apareceu morta, Rio, Ah, meu Deus, não vi. com uma corda no Jesus. pescoço.
Nossa, realmente, cruel. eu não vi. Cruel. O enterro dela foi ontem. Jesus, meu Deus. Tinha uma Então- advogada, uma estagiária em direito, até que botou uns áudios que ela tinha tido um contato, que ela também tinha um projeto bacana, e ela conhecia e viralizou esse... Eu não vi esse caso, realmente não conhecia. Então, meu pendura vai para essa pessoa, né? Que seja quem for, não faça isso, né? Isso não se faz, isso Covardia absurda. É mais um caso inacreditável. A gente falou de um uma situação inacreditável, desumana. mais uma situação que é a falta de respeito da pessoa humana para quem eu bati o martelo. Você, de um lado, você bate o martelo pro cidadão e tem sempre essa situação que foge, né? Que esse daí não sabe, esse daí que eu digo é o ser, né? O ser humano. Não sabe viver em sociedade e, enfim, tomara que localizem, que ele responda A pessoa que faz pelas- isso, pra mim, não é nem ser humano. pelas penalidades. Não precisa nem e ser tudo chamado de mais. ser humano. Então é mais uma realidade que a gente vive, né? De uma Essa situação que foge da nossa assim, a gente não fica sem palavras para explicar, né? Para conversar sobre esse assunto, né? E foi muito triste. Então meu pendura vai para esse caso. Então, Hoje eu vou bater o Triste martelo. caso. Você vai bater o martelo? Eu hoje vou Ai, bater meu o Deus. martelo. deixa só para as pessoas mais experientes. Hoje eu vou bater o martelo. Eu vou bater o martelo hoje para um projeto que eu conheci hoje. Vou bater o martelo para o Explicando Direito, porque é uma coisa que eu falo há tanto tempo e ter conhecimento de que uma pessoa colocou em prática e que está levando de fato esse direito para, às vezes, para um lado carente, uma pessoa que não vai ter, às vezes, um acesso de fato à faculdade de direito para ter esse conhecimento. Sim. E a gente sabe que hoje, com todo o acesso, né, ao nível superior, não é realidade para todos. E ter esse projeto para levar, às vezes, a instituições, a áreas carentes, levar de um modo geral para a sociedade, explicar de um modo didático, um pouquinho, né, do que é a nossa lei, do que é a Constituição. Eu vou bater o martelo e bato sempre, porque, assim, parabéns, Patrícia, parabéns pelo projeto. E fico muito feliz, porque era uma coisa que eu sempre falei e vi alguém realizar isso, várias vezes. Aí ela realizou algo que é parecido com a nossa proposta, né? Nossa proposta é explicar o direito, né? informar a população, seja da questão política, criminal, administrativa. Tivemos uma aula hoje de responsabilidade civil do Estado. Nós falamos dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Falamos, ajudar a população. Então tem um projeto aqui em comum. Né? Então, depois dessa martelada, eu não tenho nem mais o que martelar. Precisando implementar o projeto, é só me procurar. Só me Show. procurar, que eu tenho o maior prazer, assim, uma alegria pra mim quando me chamam. Falam, olha, Patrícia, eu tô pensando em colocar ele aqui, botar em prática. Como é que o que eu tenho que fazer? Vou com muito prazer. Eu acho que depois... Me leva, né? Então, Quando você for, me combinado. leva, que eu quero participar também do projeto. Aqui, ó, o pendura é o seguinte, a gente vai acabar de gravar, a gente vai conversar com ela sobre outro projeto. Vamos botar ela nos projetos. Aqui a gente aproveita de uma vez só, hein? Mas, galera, muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Volte Obrigada. sempre. Portas estão sempre abertas. Voltarei. Pessoal, aqui tem conteúdo, hein? Então, Isso aí. se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixe comentário, siga Siga os- nossas redes sociais. Doutora Thalita Barbosa, Rian C. Santana no Instagram, Pendura Podcast, YouTube, Instagram, daqui a pouco, daqui a um tempinho no Spotify, por enquanto não. Chique. Mas, Demais, né? mais algum lugar? Estamos crescendo, Brasil. Batemos E mais, 1000 inscritos. orgulho. Muito obrigado vocês aí que Chique. se inscreveram aí. Já estamos com 1000 em Isso pouco aí. tempo de programa e subindo a cada dia. Show de bola. Muito obrigado aí vocês aí de casa que nos acompanham. Isso aí, volte sempre, fiquem à vontade no canal, assistindo todos os vídeos. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau, gente.